Oi, gente, de novo. Oi. Gente, vamos lá então. Deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês. Não, nessa não. Cadê? Aqui. Ó, nós tínhamos parado aqui nesse exercício 18, né? Aí eu falei, então, para vocês, nessa aula, a gente vai fazer vários exercícios. Ó, já separei um monte aqui para a gente fazer. Então, continuando aqui, ó, só para a gente terminar. Deixa eu terminar de aceitar o resto do pessoal aqui. Pronto. Ó, vamos lá. Nós tínhamos falado, então, aqui das razões trigonométricas. Aqui da cateto oposto, adjacente, hipotenusa, e aí a gente está aplicando aqui agora em alguns exercícios. Então, fizemos aqui o 18, A e B. Vai continuar, então, aqui no C e D. Então, ele quer que a gente descubra o valor de x utilizando essas relações que ele deu aqui para a gente. Então, vamos lá. Ó. Nessa letra C, de novo, como eu estava comentando com vocês, a gente tem que analisar o que ele, além das relações que ele me deu lá, ele me deu as três, seno, cosseno e tangente. Só que na figura, eu tenho que analisar as informações que eu tenho para saber qual dessas três eu vou usar. Por exemplo, como ele falou aqui para mim sobre o ângulo A, então o ângulo em questão que a gente vai analisar vai ser esse aqui, ó. Eu estou pintando de laranjadinho. E aí, se eu estou analisando esse ângulo A aqui, o que eu tenho dele? Oposto a ele, eu tenho o cateto oposto, e no mesmo lado, eu tenho o cateto adjacente. Pronto, a relação trigonométrica que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então, é a tangente que eu vou usar aqui nesse meu exercício. Então, eu sei que tangente, no caso desse ângulo A, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Como a tangente ele me falou que é 5/12, então 5/12 é igual a cateto oposto, que é 10,
sobre o meu cateto adjacente, que é o valor que eu quero descobrir, x. Então, igualdade de frações, a gente tem aquelas maneiras de resolver, né? Eu posso ou multiplicar cruzado ou fazer aquela relação. Eu vou fazer assim, ó, como 5 para virar 10 é fácil, é só multiplicar por 2, então aqui eu vou multiplicar por 2 também. Aí vai ficar 10/24, que é igual a 10 sobre x. Pronto. A partir disso aqui, então, eu já sei que meu x mede 24. Ah, gente, só uma curiosidade. É engraçado. No Brasil, a gente abrevia tangente como TG. Mas tem muitas máquinas calculadoras que, como vêm de outros países, a abreviação não é TG, é TAN, T-A-N. Então, qualquer um desses dois aqui vai significar tangente, tá bom? Pode ser tanto TG ou TAN. Eu tô focando em usar o TG porque é o que o livro de vocês usa, tá bom? Que é do Dante. Mas tem alguns livros que usam TAN também, ao invés de TG. Então, de repente, ó, deixa eu até ver na minha calculadora. Aí, minha calculadora, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui na tela. Tá vendo? Tem sin, que é de seno, o cos e o tan. Aí tan é de tangente, não é de outra coisa. Então, só porque é de outro país, a abreviação para outro país. É igual o seno. O seno lá é sin, porque é em outra língua. Então, se vocês verem tan, é tangente também. Então, aqui ficou 24. E a letra D? Ó, a letra D, ele só me deu o cosseno. Então, a gente vai ter que usar essa relação de cosseno, né? E aí, analisando o ângulo A, olha o que eu tenho. Cateto oposto. Então, esse meu X é cateto oposto. E o meu 6, que é hipotenusa. E aí, aqui a gente tem um certo problema. Por quê? O cateto oposto sobre hipotenusa, a relação que eu tenho é de seno, não é de cosseno. Então, o que a gente pode fazer aqui, hein? Gente, o que eu posso fazer aqui? Ó, já que ele me deu o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, o que eu posso fazer aqui primeiro? Descubro, então, quem é esse cateto adjacente. Eu vou dar um Yzinho aqui para ele. E depois, com o teorema de Pitágoras, a gente descobre o x. Então, vou usar a relação, assim como o exercício pediu, só que eu vou acabar usando o teorema de Pitágoras aqui também. Então, vou colocar aqui essas informações. Eu estou falando assim, gente, porque no enunciado do exercício, ele pediu para usar as relações, tá vendo? A partir dos valores dados. Então, a gente tem que usar. Era igual essa A, ó. Essa A a gente nem precisava desse cosseno de beta, era só fazer Pitágoras, a gente descobria esse X. Só que como o exercício pediu, a gente tem que usar lá o que ele deu. Então, nessa aqui, vou descobrir primeiro de tudo quem que é esse Y, que é o meu cateto adjacente, porque com ele a gente descobre o valor de x fazendo Pitágoras. Então, cosseno de A, cosseno do ângulo A, é cateto adjacente, que eu chamei aqui de Y. Deixa eu colocar a ordem certinho. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de A, raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente é Y. E a minha hipotenusa é 6. Aqui a gente pode ou fazer aquela regrinha que eu usei ali no exercício anterior, ou multiplicar cruzado. Aqui eu vou multiplicar cruzado. Então, fica 2y é igual a 6 raiz de 3. Então, meu y vai ser 6 dividido por 2, 3 raiz de 3. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Aí, com esse valor, então, de y, a gente pode usar Pitágoras. Deixa eu ampliar um pouco aqui que tá
muito pequeno para escrever. Aí a gente pode usar, então, Pitágoras para descobrir o valor de x. Olha lá, o 6 ao quadrado, que é a minha hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a o cateto y, que é 3 raiz de 3 ao quadrado, mais o outro cateto, que é x ao quadrado, que é o que eu quero descobrir o valor. Então, 36 é igual... Aqui vai ficar 9 vezes 3, porque essa raiz vai cortar com esse 2. Aí 9 vezes 3 é 27, mais x ao quadrado. O 27 passa subtraindo, então meu x ao quadrado vai ser 36 menos 27, que vai dar 9, né? 36 menos 27. E aí, se aqui é 9, quer dizer então que o meu x vai ser raiz de 9, que é 3. Então pronto, meu x igual a 3, meu y 3 raiz de 3. Fácil, gente? Sim ou não? Sim. Vamos então para o próximo exercício. Ó. Nossa, engasguei com a água. Esse 19, ele é muito massa porque ele já dá uma adiantada até no próximo tópico que a gente já vai falar. Na verdade, o próximo tópico eu já falei dele, já fui falando para vocês dele com o tempo. Gente, só um minutinho. Travou. Travou. Pronto. Luísa, nesses próximos exercícios aqui, eu vou tentando falar de novo, então, essa ideia do seno, cosseno, tangente. Mas aí você me fala, tá bom? Depois de assistir a aula lá de novo. Se ainda não entender, a gente fala de novo. Não tem problema, não. Gente, vamos lá. Nesse exercício 19, ele fala assim, ó, tem esse triângulo EFG, que é retângulo em E, então já me deu a figurinha aqui. E aí ele me deu ó, o seno, o cosseno e o tangente desse ângulo aqui em F. Então eu já vou até marcar ele aqui. Deixa eu colocar ele de um laranjado. Deixa eu ver, vou pegar um laranjado assim, mais escuro. Então, esse aqui. Esse foi o ângulo que ele me deu o valor de seno, cosseno e tangente. Aí ele quer, então, a partir desses valores que ele me deu, a gente vai responder essas questões aqui. Ó, lá, ele me deu seno, cosseno e tangente. Aí, primeiro, se a hipotenusa desse triângulo é FG, então, se esse valor aqui, que está na frente do ângulo de 90 graus, medir 30 centímetros, quanto medem os outros catetos? Então, qual que é a medida desse aqui que eu vou chamar de x e qual que é a medida desse aqui que eu vou chamar de y? Nesse caso, desse ângulo é F, esse meu x, ele é considerado cateto adjacente e o meu y é considerado cateto oposto. Por quê? Na frente do ângulo, eu tenho o cateto oposto, compartilhando o mesmo lado, eu tenho o cateto adjacente. Sempre é essa ordem. Na frente, cateto oposto, no mesmo lado, cateto adjacente. Então, vou usar esses valores que ele me deu, de seno, cosseno e tangente, para descobrir esses valores aqui. Ó. Então, começando aqui pelo x.
O x é cateto adjacente. E eu tenho a hipotenusa. Então, a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa é a do cosseno. Então, primeiro que eu vou usar vai ser cosseno. Cosseno de f é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de f ele me deu, é raiz de 11 sobre 6. Então, raiz de 11 sobre 6 vai ser igual. Cateto adjacente é o que eu quero descobrir, x. E hipotenusa foi o que ele me deu, 30. Então, pronto. Aqui, multiplicar cruzado, ó, ficaria 6x é igual a 30 raiz de 11. Então, meu x é igual a... O 6 passa dividindo, então fica 5 raiz de 11. Esse passinho pequenininho que eles deram, né? Parece que ficou tão bagunçado. Essa minha conta. Tá de boa, gente? Então, descobri esse meu x, Tá. que seria o cateto adjacente. Deixa eu ver o que eu posso fazer para ficar melhor aqui. Acho que se eu colocar ela toda reta, ela fica mais bonita. Peraí, gente, que eu tenho um toque aqui com esses trem. Vou colocar ela retinha assim, ó. Aí eu vou pegar... Não. Esse aqui... E esse x igual a 5 raiz de 11, eu escrevo de novo. Calma aí, gente, vai dar tudo certo. Bom, então, esse vem para cá, desce para cá, e esse a gente descobre o valor de x, que é 5 raiz de 11. Agora aqui embaixo, o espacinho pequeno. Aqui embaixo eu vou fazer o de y. Agora o de y, qual a relação que a gente pode usar? Ó? Aqui agora, como a gente tem o valor de x, ou a gente usa seno, que usa cateto oposto e hipotenusa, ou a gente pode usar tangente também, porque agora eu sei cateto adjacente, ó, então tangente relaciona cateto oposto e cateto adjacente. Então, agora aqui, nesse segundo passo, a gente pode usar qualquer um dos dois, é o que vocês preferirem. Eu vou usar, deixa eu ver qual número está mais bonito aqui, ó, o seno, que esse tangente aqui apareceu raiz de 11, vou usar o seno aqui, que é 5/6. Então, eu sei que o seno de f, o seno do ângulo f, é cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso, então, o meu seno ele me falou que é 5/6. Meu cateto oposto é o que eu quero descobrir, y, e a minha hipotenusa ele me deu, 30. Ó, essa aqui tá até de boa. Ó. Vou multiplicar em cima e embaixo por 5, e aí vai ficar 25/30 é igual a y 30. Então, meu y é igual a 25. Vou colocar aqui embaixo. Y igual a 25. Pronto. Descobri meu valor de x aqui e descobri o meu valor de y aqui. E era isso que ele queria, o valor dos outros, dos catetos. Com esses valores dos outros catetos, a gente já poderia, então, a gente já pode responder agora a letra B. E aí a letra B, ele quer o valor de seno, cosseno e tangente, só que agora do outro ângulo. Agora do ângulo G. E aí, como eu já adiantei para vocês lá na última aula nossa, tem uma relação entre seno, cosseno e tangente dos outros ângulos lá, né? Então, como a gente já conversou sobre isso, eu vou usar essa relação. E aí a gente já economiza um monte de conta aqui. Por quê? O que eu sei? O seno
de G, o seno desse ângulo G, ele é a mesma coisa que o cosseno do ângulo F. E aí, como o exercício já me deu o cosseno do ângulo F, que é raiz de 11 sobre 6, então pronto. O seno de G é raiz de 11 sobre 6. Se a gente fosse até aplicar aqui, ó, seno de G, como que ficaria? Cateto oposto, que é 25, sobre a hipotenusa, que é... Calma aí, gente, deixa eu... Tô olhando certinho. Não, meu x não é 25, o y que é 25. Então, peraí. O seno vai ser cateto oposto. Esse não é cateto adjacente mais, ó, é cateto oposto, que é 5 raiz de 11, sobre cateto adjacente, que é, ou melhor, sobre hipotenusa, que é 30. Aí, se a gente simplificar, em cima e embaixo por 5, fica raiz de 11 sobre 6. Olha lá, deu a mesma coisa. Então, se a gente aplicar a regra ou utilizar a relação que eu mostrei para vocês, dá a mesma coisa, tá vendo? Raiz de 11 sobre 6. E o cosseno? O cosseno é o contrário também, ó. O cosseno de G é a mesma coisa que o seno de F. E aí o seno de F, o exercício me deu, falou que é 5/6. Confirmando aqui também, ó, ficaria 25 sobre 30, e aí ficaria 5 sobre 6, igual aconteceu aqui. E por último, a tangente de G é igual ao inverso da tangente de F, elevado então aqui a menos 1. E aí o inverso é só a gente inverter a fração. Então, já que a tangente é 5 raiz de 11 sobre 11, então a gente vai inverter. Vai ficar 11 sobre 5 raiz de 11. Aí uma pergunta aqui para vocês. Posso deixar essa raiz, esse resultado desse jeito aqui? Sim ou não? Ó, eu só inverti. Ficou o 11 que estava embaixo foi para cima e o outro foi para baixo. Só que aconteceu isso aqui, ó. A raiz, ela ficou aqui no denominador. E aí, vocês falaram para mim que estudou raiz, não estudou essa parte de raiz, racionalização? Uma das regras que tem nesse conteúdo de radiciação que a gente estuda é que numa resposta ou numa simplificação, a raiz ela nunca pode ficar no denominador. O que acontece? Se a gente estivesse lá fazendo uma prova, de novo, e eu chegasse nessa resposta, lá nas minhas respostas objetivas, não ia ter essa resposta aqui, porque essa não é a forma simplificada desse resultado. O que a gente tem que fazer? Tem que tirar essa raiz daqui de baixo. E como que a gente tira essa raiz de baixo? Fazendo o que a gente chama de racionalização. Nesse caso, como apareceu uma raiz de 11 aqui embaixo, a gente multiplica essa mesma raiz em cima e embaixo. Então, vou multiplicar a raiz de 11 em cima e vou multiplicar a raiz de 11 embaixo. Lembra que, como é uma fração, o que eu faço em cima, se eu fizer embaixo, tá bom, eu não mudo o meu resultado. Aí ficaria, então, 11 raiz de 11 sobre esse raiz de 11 aqui de baixo vezes esse raiz de 11 aqui, raiz de 11 vezes raiz de 11, cancelaria essas raízes. Tem aquelas regrinhas de radiciação também. Porque ficaria raiz de 11 vezes 11, que é raiz de 121, que é 11. Então, tá vendo? As duas raízes, elas meio que cancelam. E aí, 11 vezes 5 dá 55. Simplificando em cima e embaixo por 11, então, raiz de 11 sobre 5. Agora sim, ó, a minha tangente de G, racionalizada, simplificada, é raiz de 11 sobre 5.
Olha lá, eu só peguei o inverso da outra tangente. De boa? Ó, vamos ver o que aconteceria se eu pegasse direto lá, ao invés de ficar fazendo esse inverso. A tangente de G é cateto oposto, esse é meu G, né? Então, cateto oposto, que é 5 raiz de 11, sobre cateto adjacente, que é 25. Aí simplifica, fica raiz de 11 sobre 5. A mesma coisa, ó. Então, ou usar os números, ou usar a relação lá de inversão, daria a mesma coisa. Gente, tudo bem até aqui com essa parte? Deixa eu fazer um trem aqui. Sim. Sim? Beleza. Pronto. Aí, tudo separadinho. Agora, esses resultados que a gente teve aqui, ele quer que a gente calcule algumas expressões, essas aqui, ó. Então, bora lá. O primeiro, ele quer... Grazi, calma. A Grazi mandou... Tem que ter misericórdia. Deus tem que ter misericórdia. Calma, que vai dar certo. Ó, esse assunto aqui de racionalização, depois a gente pode dar uma relembrada nele também, porque ele também é importante. Mas vamos lá, ó. Nessa C, ele quer que a gente calcule essas expressões. Então, seno ao quadrado de f mais cosseno ao quadrado de f. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de escrever aqui, só que eu vou ter que lembrar desses valores. Ó, o seno de f é 5/6. Então, o que ele quer que eu faça aqui? Ó? Ele quer 5/6 ao quadrado mais cosseno de f é raiz de 11 sobre 6. Então, raiz de 11 sobre 6 ao quadrado. Aí vai ficar 25/30, porque lembra que esse quadrado ele vem para os dois números. Então, 25/30, mais, de novo, quadrado para os dois números. Aí vai ficar esse quadrado corta com essa raiz, fica 11. 30? Onde que eu tirei 30, gente? Vocês nem me avisam. 30, 6 ao quadrado é 30? É 6, é 36. Aí, agora sim. E aqui, 36. Pronto. Aí vai ficar, então, 25 mais 11, 36. O 36 do denominador mantém. Acabou. 36 dividido por 36 é 1. Ou seja, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Esse resultado aqui ele é muito, muito interessante. Agora a gente vai falar sobre ele. O próximo, seno de f sobre cosseno de f. Lembra que eu já falei para vocês dessa relação aqui? Seno sobre cosseno vai ter que dar a tangente. Aí, quer ver? Vai dar certinho mesmo. O seno de f é 5/6. O cosseno de f é raiz de 11/6. Como tem um 6 no denominador em cima e 6 no denominador embaixo, a gente pode simplificar. Aí vai ficar 5 sobre raiz de 11. De novo, a gente caiu naquele probleminha ó, de ter uma raiz no denominador. Então, para isso, a gente vai ter que fazer a racionalização. A racionalização, como eu disse, é só a gente repetir. Ó. Pega aquela raiz que apareceu embaixo e multiplica ela em cima e embaixo. Ó. No número de cima e no número de baixo. Então, ficaria 5 vezes raiz de 11 é 5 raiz de 11. Raiz de 11 vezes raiz de 11 é 11. Pronto. 5 raiz de 11 sobre 11. E se a gente observar, lá no enunciado, esse é o valor da tangente. Ó. 5 raiz de 11 sobre 11. Então, é aquela relação que a gente já falou também. O próximo, seno de G sobre cosseno de G.
também vai me dar a tangente. Vai ter que acabar me dando essa tangente aqui, ó, raiz de 11 sobre 5. Então, vamos lá, ó. Seno de G, deixa eu pegar aqui de cima, ó, é raiz de 11 sobre 6 e o cosseno é 5 sobre 6. Então, vai ficar raiz de 11 sobre 6 dividido por 5 sobre 6. Os dois 6, os denominadores cancelam, e aí então sobra raiz de 11 sobre 5. Olha lá, a mesminha da tangente. Então isso é por conta da relação, eu vou até escrever ela aqui, ó. Seno de f sobre cosseno de f, isso aqui é tangente de f. E seno sobre cosseno de g é tangente de g. Esse nem precisou racionalizar. Já o último, seno ao quadrado de g mais cosseno ao quadrado de g. Vamos ver, ó. O seno de g é raiz de 11 sobre 6. Cosseno ao quadrado de g é 5 sextos. Os dois aqui vão estar ao quadrado. E aí, vou usar uma propriedade da adição para responder essa questão aqui mais rápido. A propriedade comutativa. A propriedade comutativa é aquela que, tipo, se eu falar 5 mais 1 é a mesma coisa que 1 mais 5. Aqui, então, eu vou usar a mesma coisa, porque 5 sexta ao quadrado mais raiz de 11 sexta ao quadrado, se eu inverter a ordem aqui, ó, não vai mudar nada. Então, pela propriedade comutativa, isso aqui vai dar o mesmo resultado da primeira. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Só o que eu quero que vocês observem aqui é que, nesse caso aqui, o quadrado ficou no seno. E lá na primeira, o quadrado ficou no parênteses. E aí é até o que aparece aqui pra gente no balãozinho. Espera aí, gente, que deu uma travada aqui na minha tela. Fechou. Espera aí, rapidinho, que eu vou abrir aqui de novo. Não, então, a ideia do que eu tinha comentado com vocês era aquilo, do seno e o cosseno ao quadrado. A gente vai falar sobre eles agora. Estou abrindo aqui de novo. Compartilhar. Ó, olha o que a professorinha fala aqui no balão. Ó. Seno ao quadrado de G com o quadrado lá no seno ou o quadrado no parênteses assim, é a mesma coisa. Então, o quadrado está lá no seno ou o quadrado está no parênteses dessa forma, a gente apresenta a mesma coisa. Como ela disse, realmente, com mais frequência a gente usa assim, ó, o quadrado lá na função. Mas tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí eu vou até complementar a fala dela. Ó. Se eu fizer seno ao quadrado de g do ângulo, isso realmente é a mesma coisa que seno de g ao quadrado. Só que isso aqui não é a mesma coisa que eu falar seno de g ao quadrado. Por quê? Qual que é a diferença aqui? O quadrado aqui nesse caso, ele está no g, ele está no ângulo, ele não está na funçãozinha aqui, ele não está na expressãozinha do seno. Então, quando eu coloco assim, ó, se aparecesse assim para a gente, isso não é a mesma coisa que esses dois, tá bom? Isso quer dizer que o quadrado aqui, ele está no ângulo, ele não está no seno. Beleza? Então, se o quadrado está no seno ou se está no parênteses, beleza, é a mesma coisa. Agora, se ele está fora do parênteses, então o quadrado não pertence ao seno. O quadrado pertence ao ângulo, pertence ao o G lá, ou o ângulozinho em questão. Então, vou deixar essa informação aqui que eu complementei o que ela falou aqui, com essa informação, que é importante. Então, aqui ter colocado o quadrado no seno ou ter colocado no parênteses, como ele fez aqui na primeira, não mudou a nossa análise, continuou lá a mesma ideia, certo? E aí, a partir daqui, então, na letra D, ele pede para a gente comparar alguns valores.
Olha lá, ele fala, compare seno de f com cosseno de g e cosseno de f com seno de g. É o que a gente já tinha falado. Ó. O seno de um dos ângulos é igual ao cosseno do outro. A mesma coisa, ó, o cosseno de f é igual ao seno de g. Só por curiosidade, gente, toda vez que um exercício pedir para comparar valores, a gente tem que usar o símbolozinho de maior, menor ou igual, tá? Então, pediu comparar, então a gente responde dessa forma, colocando lá os sinais. Maior, menor ou igual. Nesse caso, são iguais. E aí, na letra E, como são os valores de tangente de F e tangente de G? São inversos, né? Aquilo que a gente já viu. Tangente de F é igual ao inverso da tangente de G. Então, a menos 1 aqui. E por último, seno de F sobre cosseno de F e tangente. Ele pede para comparar. Pronto, é aquilo que a gente já falou. Tangente de F é seno de F sobre cosseno de F. E, como ele pede para fazer o mesmo para o ângulo G, tangente de G é igual a seno de G sobre cosseno de G. Então, essas relaçõezinhas que a gente já tinha falado antes, o livro ele começa a introduzir ela aqui agora, mas eu achei já interessante ir falando para vocês conforme a gente fosse estudando. E aí, gente, eu acho que eu vou já encerrar com vocês, porque eu acho que eu já falei muita coisa hoje, já teve muito conteúdo para a cabeça de vocês. Agora a gente vai só assimilar, depois com mais alguns exercícios. Deixa eu ver, faltam 2 minutos, então tá de boa com o tempo. O senhor vai colocar essa aula na plataforma? Vou colocar lá, vou colocar esse quadro também, tá? Como amanhã a gente tem robótica, não vai ter então a de matemática, aí eu já vou colocar tudo lá, esse quadrinho aqui do jeito que tá aqui também. E é isso. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem. Gente, o que vocês estão achando desse conteúdo? Está fácil, difícil, louco? Não louco? Deixa eu ver aqui embaixo. Até que ele é fácil. É? Eu gosto dessa parte de trigonometria também. Porque envolve geometria, né? Envolve figura aí. Na verdade, não tem aquela área que eu não gosto. Essa é a verdade. Matemática, tudo legal. Gente, então, acho que vai fechar agorinha. Já vou despedir de vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Deixa eu ver, às 9h30, tá bom? E é isso. Deixa eu ver. Depois lá na plataforma eu coloco alguns exercícios que eu quero que vocês façam. Pois é, Luiz, já acabou. Eu também acho que nossa aula passa tão rápido. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Deixa eu interromper aqui. Até. Até. Tchau.